Então, boa noite para todos. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, que estenda o seu manto de luz e amor sobre todos nós. E que a sua luz nos traga o discernimento para que nós possamos abraçar os seus ensinamentos na mente e no coração. O tema que hoje apresentamos para nosso estudo de todos nós é sobre os anjos da guarda. Eu hoje vou ler o livro dos Espíritos para vocês. Não tudo o que diz respeito aqui aos anjos da guarda, mas aquilo que me tocou o coração e que eu acho que são palavras tão belas sobre a importância do anjo da guarda que as minhas não chegam para traduzir aquilo que Santo Agostinho e São Luís, numa mensagem belíssima sobre os anjos da guarda, tem para nos trazer e para nos ensinar. Então, aqui, de nós todos presentes, quem é que se lembra na infância a mãe ou a avó? Eu digo a mãe ou a avó porque, de um modo geral, os pais não se dão muito às orações, às rezas e a falar com as criancinhas pequeninas, mas que falaram sobre o anjo da guarda, ensinaram várias orações sobre o anjo da guarda e vos diziam antes de dormir: vamos orar ao nosso anjinho da guarda. Já estava a ver, então não há mães nem avós que tenham sido religiosos. Eu ainda me lembro da minha avó me dizer: anjinho da guarda, minha companhia, guarda a minha alma de noite e de dia. Pronto, então todos nós ouvimos falar do anjinho da guarda. Então, e quem é que nos dias de hoje ainda faz o culto ao seu anjo da guarda? Oi, que bom! Então nós, com certeza absoluta, aos que fazem, aos que tiveram vergonha de dizer que ainda são adeptos da oração e da sua entrega ao anjo da guarda, de certeza absoluta que aqui estão presentes muitos anjos da guarda, de todos nós, e nós nas nossas preces aqui de abertura, nas preces finais, muitas e muitas vezes rogamos aos nossos anjos da guarda que se façam presentes e que nos amparem. Então, todos nós, de uma forma geral, ouvimos falar do anjo da guarda. Todas as religiões, desde a antiguidade, falam nos anjos. Hoje, cada vez mais, nós encontramos situações em que as pessoas têm cartas dos anjos e todos os dias levantam-se, tiram uma carta do anjo e veem qual é a mensagem. E que bom, este dia é destinado ao anjo. Sei lá, são nomes até muitíssimo esquisitos. Mas as pessoas cada vez mais apostam o seu dia na entrega a um anjo qualquer, mesmo que até não cultuem a prece ao anjo da guarda ou a sua dedicação. Então nós ouvimos muitas situações de pessoas falarem: o meu anjo da guarda, eu vi-o em determinada circunstância da minha vida. Há pessoas que os veem, como veem muitas outras coisas. Há outros de nós que não. E há pessoas que contam muitos relatos de experiências que tiveram com o seu anjo da guarda. E eu lembro uma senhora que contou que um dia foi tomar banho no rio, estava com os amigos e às páginas tantas do rio, que tem sempre muita corrente, entrou numa zona em que havia muito remoinhos. E ela não conseguia sair daquele emaranhado dos remoinhos. Levantava as mãos para os amigos que estavam à beira, mas as pessoas, como aquilo é um rio, pensavam que ela estava a dizer adeus e ninguém lhe ligou nenhuma. Ela via-se naquela aflição sem sair daquele espaço e começou a orar a Deus: meu Deus, ampara-me, ajuda-me a sair daqui. E lembrou-se do anjo da guarda e pediu fervorosamente: meu anjo da guarda, vem salvar a minha vida. E de repente vê surgir diante dela um jovem que lhe puxou pelos braços, mas como ela não saísse do sítio, ela sentiu que esse jovem
foi por baixo e arrastou-a nas pernas e conduziu-a até à margem. Quando ela chegou à margem, ela disse: então, mas ninguém me vinha ajudar, eu estava farta de levantar os braços. Então, onde é que está aquele jovem muito bonito que me veio ajudar? Aquele jovem louro e forte que me ajudou, pegou nas minhas pernas e me trouxe até à beira até à margem. E elas: mas tu não estás boa da cabeça. Então só pode ter sido o meu anjo da guarda. Então há muitos relatos de pessoas que contam assim situações. Na igreja mesmo nós temos um relato de Dom Bosco, que uma vez, quando ia atravessar a floresta, ele era muito adepto do anjo da guarda e sempre fazia as suas preces para o anjo da guarda. E nesse dia que ele ia atravessar a floresta, foi assaltado. E ao ser assaltado, rogou o amparo do anjo da guarda. E surgiu um cão muito grande, daqueles que são os mastins, que alguns devem conhecer, e a ferocidade do cão acabou por afastar e ele ficou salvo, não é? Nós temos, todos nós, muitas situações. Eu lembro-me, quando eu era muito jovem, também fui fazer uma penitência, e eu acho que já contei aqui. A penitência foi nos Valinhos, e eu não conhecia, eu era muito jovem mesmo, eu não conhecia os Valinhos, mas lembro-me que nesse dia estava muito calor, a minha mãe amarrou-me umas coisas aqui nos joelhos, que era para eu me ajoelhar e fazer a promessa, que já não me lembro de quem era, mas fui fazer a promessa de joelhos lá nos Valinhos. Então, mas ninguém me vem acompanhar, então, mas ninguém me acompanha até lá acima, eu nem sei o percurso. E lembro-me surgir um cãozinho, preto e branco, muito peludo. E o cãozinho foi sempre ao meu lado, ligeiramente à frente, ligeiramente atrás, e o cãozinho foi sempre ao meu lado. E eu comecei a achar muito estranho aquele cão. Não me lembro de todo, gostaria muito de me lembrar, aquilo que me passava na cabeça quando eu estava a fazer aquela trajetória. Mas lembro-me que mal cheguei ao patamar final dos Valinhos, o cãozinho, eu olho para o lado e o cãozinho desapareceu, procurei por todo lado e o cãozinho desapareceu. Eu só tenho em crer que tivesse sido, se não o meu anjo da guarda, um espírito amigo, protetor, que nos vem sempre ajudar, mesmo amando do nosso anjo da guarda. Eu creio que seja o anjo da guarda. Nós todos sabemos, fizemos aqui uma exposição, um estudo sobre o perispírito, e sabemos que é uma das faculdades de todos os espíritos poderem adaptar formas. Os anjos são o quê, os anjos? O livro dos Espíritos fala-nos na questão 128, os anjos são seres superiores, seres perfeitos. Têm muitas denominações, anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, dominações, enfim, são imensos, porque eles também pertencem a hierarquias, de maneira que nós encontramos isso no céu e no inferno. Quando se fala dos anjos e dos demónios, encontramos isso em relatos imensos na Igreja Católica. Portanto, os anjos também têm uma escala de evolução e por isso têm muitas categorias. Daí nós depreendermos que, se eles têm muitos graus de evolução, cada um de nós, dependendo do grau de evolução em que nós nos encontramos, também temos adepto a nós um anjo, ok? O anjo que me assiste a mim e a qualquer um de nós aqui, estou convencida que não terá a mesma categoria de um anjo que assistiu o Francisco de Assis na Terra, o nosso Chico Xavier. Porquê? Porque a elevação espiritual deles era com certeza muito diferente daquela que é a nossa. Então os anjos, nós sempre conhecemos os anjos, será que eles nasceram anjos? O que é que vocês acham? Não. Nasceram espíritos como nós, como nos ensina a doutrina e o livro dos Espíritos na questão 115. Eles são espíritos que nasceram simples e ignorantes, com características da perfeição divina dentro de si e fizeram a sua trajetória de evolução. Como nós, em muitos mundos diferentes daquele que é o nosso. Em outros, e se calhar há muitos milhões de anos. Quando nós os conhecemos aqui e eles vêm até nós, vêm com um estado evolutivo mas já fizeram esse percurso que nós mesmos estamos a fazer aqui na Terra. Para um dia também chegarmos a anjos, arcanjos, querubins, é o nosso destino, de nós todos, é essa perfeição. Portanto, os anjos são seres superiores. E o que é que são então os anjos da guarda?
O anjo da guarda é um anjo também, é um ser superior, um protetor nosso, é um mensageiro de Deus nos nossos caminhos, nas nossas vidas. E esse anjo da guarda e esse protetor, porque nós todos às vezes dizemos assim, mas nós podemos ter muitos protetores. Sim, podemos. Espíritos evoluídos, os nossos guias espirituais, nossos mentores, muitos amigos, muito mais evoluídos que nós, que nos possam ajudar, são espíritos protetores. Não são anjos da guarda. Os anjos da guarda, pela sua evolução, são espíritos superiores e protetores. Mas nós podemos ter muitos espíritos protetores no nosso caminho, só que não são os anjos da guarda. Os anjos da guarda são seres realmente mensageiros enviados por Deus para nos acompanharem, para nos assistirem. Então a questão aqui do Livro dos Espíritos diz-nos assim, então o que é que podemos entender pelo anjo da guarda? Qual é a função do anjo da guarda na nossa vida? E eles dizem, a de um pai para com os seus filhos. Conduzir o seu protetor pelo bom caminho, ajudá-lo, ampará-lo com os seus conselhos, aconselhá-lo, dar-lhe amparo nas suas aflições, sustentar a sua coragem nas provas. Sustentar a sua coragem nas provas. Nós às vezes ouvimos pessoas dizer assim, meu Deus, mas aquela criança foi a atravessar a estrada, teve um acidente e morreu, então onde é que estava o anjinho da guarda dela? Porque até era uma criança. Então, mas o anjo da guarda, o que é que fez? Não fez nada. Então o Livro dos Espíritos ensina-nos que os anjos amparam-nos nas aflições, intuem-nos, dão-nos coragem, sustentam-nos a força, inspiram-nos na fé. Eles sustentam-nos em todas as aflições, mas não nos isentam das nossas provas. Nós temos de passar por elas, senão não crescemos. Não aprendemos. Daí os anjos sustentam-nos, mas não nos livram das provas. Se aquela criança teve que morrer naquela hora, e morrer faz parte da vida. Se era uma prova, terminou a fase da criança, era uma prova para o pai e para a mãe, pois o anjo da guarda ia derrogar a ordem de Deus? Não pode. Não pode. Então, nós temos assim, então, mas os anjos da guarda são como um pai para nós, estão sempre aí ao nosso lado, fazem tudo por nós. Quando nascem os nossos filhos, alguns de nós têm a permissão de ser pais. Essa bênção, nós temos os nossos filhos porque Deus confia em nós. Temos os nossos filhos e Deus entrega-nos. E o que é que nós fazemos desde que eles nascem? São bebés, não sabem nem mamar. Temos que os pôr na mama, temos que os ajudar a mamar. É o instinto que faz com que eles vão pegar na mama e mamem. Mas nós, desde que os nossos filhos nascem, até que nós morramos, nós estamos a dar assistência aos nossos filhos. Estamos a orientá-los, estamos a ampará-los, estamos a consolá-los, mesmo quando a nossa ignorância é muita, sobretudo na vida, e eles evoluem. O que é que nos acontece? Ó filho, tem coragem. Olha, não desesperes com nada. Tem ânimo para a vida. Vai para a frente, que tens Deus que te ampara e que te ajuda. Mesmo que não saibamos dizer mais nada que isto. Eles têm 10 anos, nós damos um apoio. Eles pedem-nos um apoio. Têm 20, damos outro e eles pedem-nos outro. Têm 40, vêm na mesma ter connosco. Pai, mãe, como é que eu hei de fazer nesta situação? O que é que eu hei de... Para onde é que eu hei de ir? E até morrermos, precisamos deles e eles de nós. Então, se nós fazemos isso com os nossos filhos, o que é que Deus, que nos criou a nós todos, fará com todos nós? Não nos haveria de pôr no caminho um anjo da guarda? Alguém superior a nós? Alguém que nos conduzisse na vida, que nos amparasse, que nos intuísse de como havíamos de percorrer o caminho? Se nós fazemos isso com os nossos filhos e não sabemos nada, Deus que toma conta de toda a criação, é isso que Ele faz connosco. Daí Ele ter enviado um anjo da guarda para cada um de nós. Cada um de nós tem um anjo particular. Agora, esse anjo
tem muitas outras tarefas para fazer. Não toma só conta de nós. Toma conta de nós em particular. Mas como é de entender, é um anjo. Tem muitas outras situações, muitos afazeres e não se dedica exclusivamente a nós. Aliás, quem é que de nós não utiliza o seu anjo da guarda para dizer assim, meu anjinho da guarda, vai ajudar ali, vai pedir ajuda ao anjo da guarda da minha filha, vai intuí-la para ela poder fazer isto? Então estamos nós também a incumbir os nossos anjos da guarda a fazerem muitas outras tarefas, para além daquelas que eles têm, porque são os mensageiros de Deus, os trabalhadores de Deus, em inúmeras áreas da evolução da Terra, onde eles trabalham muitos, e de todos os outros planetas pelo universo afora. Então o que é que nós temos aqui na questão e na mensagem belíssima do nosso Santo Agostinho e do nosso querido espírito também de São Luís? Diz ele assim, na questão 495, o espírito protetor abandona às vezes o seu protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Acham que um mensageiro de Deus, que Deus incumbiu para tomar conta de nós, nos vai abandonar em alguma situação? Nunca. Nunca em momento algum. Acompanha-nos até muitas vezes no início da nossa reencarnação. Conhece as nossas provas. Sabe o que nós vamos passar. É uma missão que é incumbida por Deus, a cada um deles. Eles podem escolher aqueles que querem proteger. Com alguns têm mais afinidades, portanto, também é uma tarefa muito fácil e prazerosa. Para outros anjos, é uma missão que eles têm de cumprir e como também eles estão em fase sempre de evolução, para alguns deles é uma missão, é uma tarefa, assim como nós temos aqui algumas na Terra, e ficam muito contentes quando nós evoluímos, quando nós aprendemos, porque eles essencialmente, apesar de nos poderem ajudar em todas as coisas da vida, encarregarem amigos do nosso caminho, vizinhos, colegas do trabalho, encarregarem muitos espíritos, amigos que nos possam chegar para nos auxiliar e inspirar, eles ficam felizes quando nós fazemos a nossa trajetória evolutiva no campo moral, no campo espiritual. Não se entristecem como nós, porque não têm estas paixões da terra, mas, como é óbvio, entristecem-se de nós termos a possibilidade de estar ao lado de seres tão evoluídos e não aproveitarmos essa oportunidade e crescermos. Então diz-nos assim São Luís: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem. Reparem, não é ajudar a conseguir ter mais aquele carro, mais aquela casa, mais o outro. Não. Ajudar a fazer a escalada da montanha do bem. Porquê? Porque se nós estamos em provas e expiações e precisamos mudar as nossas condutas, é nisso essencialmente que eles vão apostar, a dar-nos força, coragem, a inspirar-nos para que nós nos tornemos pessoas de bem. Porque se nós estamos aqui a ouvir falar da nossa doutrina, porque somos espíritos, da doutrina dos espíritos, para modificar o nosso coração, a nossa vontade de viver e de ver a vida, e não fazemos nada, vamos lá para fora, continuamos a ser os maus vizinhos, continuamos a ser os refilões. Então a doutrina para nós não está a fazer nada. E isso entristece os nossos anjos da guarda. Porque eles apostam em nós, nas mudanças, e inspiram-nos a toda a hora para nós fazermos essas mudanças. Então ele diz que se temos ao nosso lado estes espíritos bons, que são amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que possam contrair na terra, não é isto uma doutrina consoladora?
uma mensagem de consolação? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os colocou ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela missão, mas penosa. E porquê penosa? Porque se nós vimos à Terra e a nossa tarefa é ainda muito árdua e ainda somos muito dados a paixões e vícios, os nossos anjos da guarda vão estar ao nosso lado, nos cárceres, nos hospitais, nas prisões, na solidão, e vão estar ao nosso lado. Então para eles é algo penoso. Porquê? Porque eles são seres de luz, são seres iluminados, são seres cheios de amor. Então sofrem também, de alguma forma, por estarem constrangidos a verem-nos nessas ambiências ainda. Então, diz assim: nada vos separa desse amigo que não podeis ver, alguns de nós, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Se a nossa ligação for muito íntima com o nosso anjo da guarda, nós temos muitas orientações dele. Muitas. Ouvimos a voz dele inspirar-nos muitas vezes. Ouvimos na consciência, ouvimos no ouvido. Nós sentimos em muitas situações do nosso dia a dia algo que se passou no nosso caminho, na nossa casa. E quantas vezes vem-nos uma inspiração? Já sei como é que vou falar com o meu companheiro. Já sei como é que vou ajudar a minha filha. Acham que isso vem de nós? Não. Vem por essa inspiração dos bons espíritos, ou do nosso anjo da guarda, que utiliza os bons espíritos, os que estão mais perto de nós, para fazerem chegar essas intuições de ajuda constante na nossa vida. Então diz assim: porque não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Como aconteceu a Dom Bosco, que rogou ao anjo da guarda e foi protegido. Mas, no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes de vos dizer: não te avisei disso, e não fizeste. Não te mostrei o abismo, e nele te precipitaste. Não te fiz soar na consciência a verdade, mas tu quiseste ouvir a mentira. Não te dei todos os conselhos. E quantas vezes na nossa vida nós temos muitas intuições, em todas as áreas, no nosso campo de trabalho, no nosso campo de negócios, no nosso campo de relações entre família, entre vizinhos, entre amigos. Temos tantas intuições. E o que é que nós fazemos? Não ligamos para elas. Às vezes nem estamos atentos a elas. Então, se o anjo da guarda é tão importante, por que é que nós não percebemos? Por que é que nós não percebemos essas mensagens que eles nos dão? Por que é assim tão oculta a presença do anjo da guarda na nossa vida, que não nos desperta assim, qual uma sineta, que nos manda assim um soco, um abanão, e que nós, alto que é um anjo da guarda a dizer-me qualquer coisa? Porque nós precisamos evoluir por nós mesmos. Quando nós temos os filhos pequeninos, eu lembro-me porque é recente, a minha filha ensinar a minha neta a descer da cama. Os bebés às vezes estão lá em cima da cama e de um momento para o outro tiram-se assim, vão de cabeça, é de qualquer jeito. E lembro-me a minha filha dizer assim: bife panado, filha. Então ela põe aqui as mãozinhas, pernas para baixo, porque senão elas vão ao contrário. Pernas para baixo. E depois agarras-te, depois nós na cama e vais a descer assim, bife panado. E ela descia encostadinha à cama para não cair. E ensinou-me isso meia dúzia de vezes. E de vez em quando ela ia à bruta e ela dizia: bife panado. E ela lembrava-se, virava-se e lá descia ela, coitadita. Então, é isso que o nosso anjo da guarda faz connosco. A minha filha dizia-lhe meia dúzia de vezes, mas depois não ia ajudá-la a descer a cama. Porque ela tinha que aprender a descer. Porque ela tinha que ter confiança nela mesma.
que sabia descer, que conseguia fazer aquilo por ela mesma. E é isso que o nosso anjo da guarda faz. Por isso, ele é uma ligação quase que oculta. Muitos de nós não percebem. Porquê? Jesus disse assim: batei e a porta se vos abrirá. Nós temos que pedir ajuda ao nosso anjo da guarda. Temos que falar com ele. A toda a hora. Que é para estabelecermos essa ligação com eles. Para percebermos melhor o que é que eles têm para nos ensinar, para nos ajudar a viver, para nos ajudar a vencer, para nos ajudar a ter confiança em nós mesmos, a termos coragem e esperança. Os dias são difíceis. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ninguém está isento de passar dificuldades, sejam elas de que forma for, se não são as materiais, são as emocionais. Aqueles que não têm trabalho, aqueles que vivem em angústias muito grandes, aqueles que têm famílias complicadíssimas. Então o que é que nós fazemos se temos aqui um anjo? Amigos, não é um ser qualquer, é um anjo. Um ser superior, que conhece o que é que nós vamos passar na vida. Então porquê que vocês não dão importância, diz aqui São Luís e Santo Agostinho? Porquê que não dás mais atenção à presença do anjo? Ele não nos pode fazer as coisas porque nós temos o livre-arbítrio, porque nós temos a liberdade de escolher. Já fizemos até aqui uma trajetória com erros, coisas para reparar hoje, mas já temos alguma capacidade de escolher. O anjo não nos pode retirar isso, essa possibilidade. Aliás, o Evangelho fala na parte do dever e a nossa felicidade começa ou termina onde começa a felicidade do outro. Não podemos entrar naquilo que vai constranger a felicidade do outro, a liberdade do outro. Daí ele também colocar uma barreira. Porque ele tem que respeitar. Se forem espíritos obsessores, negativos, não contem com isso, amigos. Levam tudo à frente. Daí nós precisarmos de estar ligados ao nosso anjo da guarda. Eles respeitam-nos profundamente, mas ajudam-nos a todo o instante. Então, continua Santo Agostinho. Interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus na vossa vida. Não os podeis enganar. Considerai o futuro, pensai no amanhã, porque nós temos que evoluir, porque essa é a nossa fatalidade. Então, as vossas provas serão mais curtas e as vossas existências serão mais felizes. E depois ele diz assim: aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados, como são os anjos, se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, reparem, os anjos que são anjos nem estão ao pé de nós, não nos abandonam, mas não estão exatamente ao pé de nós como nós estamos ao pé uns dos outros. Uma tarefa tão laboriosa quanto esta de a todos os instantes velarem por nós. São eles que dizem, os espíritos superiores. Que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Não habitam no nosso mundo. Mas Jesus ensinou-nos, eu e o Pai somos um. Pelas características do perispírito, que se expande ao infinito, no caso do Cristo, eu e o Pai somos um. Onde quer que esteja Deus e que está em toda a parte, o Cristo conseguia perceber a vontade do Pai. Os anjos, porque são seres muito evoluídos, também, onde quer que eles estejam, seja em que mundo eles habitem, eles estão imediatamente, pela ligação do nosso pensamento, em contato connosco. O pensamento voa, uma forma de expressão, mais rápido que a velocidade da luz. Então é instantâneo a nossa ligação, tal e qual como Jesus nos ensinou. Eu e o Pai somos um. Então eles dizem-nos,
gozamos de faculdades que não podeis compreender. Mas estáis certos de que Deus não vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, mas podemos utilizá-los a toda a hora e momento para que eles possam velar pelos nossos maridos, pelas nossas esposas, pelas nossas famílias. Quem é que aqui não utiliza o seu anjo da guarda, sabendo que vem há 20 anos a esta casa, por exemplo, e que adorava que a sua família viesse e ainda não conseguiu falar com o seu anjo da guarda? Meu anjinho da guarda. Vai falar com o anjo da guarda do meu marido ou da minha esposa, da minha filha. Olha, a minha cunhada precisava tanto também de estar aqui e aprender. Vai falar com elas. Ajuda-as, inspira-as para que elas tenham vontade de vir e aprender o que eu estou a aprender. Quem de nós não utiliza o seu anjo da guarda e pede: meu amigo, leva-me para a espiritualidade amiga, mas vai buscar a minha família, reúna-nos a todos numa palestra no mundo espiritual, para nós todos podermos ouvir e aprender. Os anjos trabalham entre eles solidariamente, fraternalmente. Os anjos habitam em outros mundos e assistem-nos a nós. Os anjos utilizam as leis de Deus, aquelas para as quais nós também estamos fadados todos a abraçá-las. A lei da fraternidade e da solidariedade. Nós mesmos podemos ser os anjos da guarda uns dos outros, ajudando aqueles que nunca ouviram falar de Deus, de Cristo, como nós às vezes ouvimos. Não ligo nada para isso, não sei nada disso. Nós podemos ajudar as pessoas, igual que os anjos nos ajudam a nós, até que Deus diz que chega às criaturas pelas criaturas. Então nós também podemos ser aqui os anjos da guarda uns dos outros. E São Luís ainda diz aqui uma coisa belíssima. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Eu lembrei-me da minha irmã que a toda a hora é o anjinho da guarda para baixo e o anjinho da guarda para cima. Só conheço ela e um rapaz que é assim. O anjinho da guarda para baixo e o anjinho da guarda para cima. Onde é que tu estiveste que não me assististe? Ou hoje precisei tanto de ti, onde é que tu estavas? Não vieste fazer nada. Repila com o anjinho da guarda. Eu às vezes digo-lhe: olha, que se ele não te assistiu, é porque tu tinhas de passar por essa prova. Porque às vezes nós dizemos assim: mas eu pedi tanto socorro e ela não veio, não chegou. Às vezes não temos capacidade de ver. Outras vezes temos de passar por aquelas situações e por aquelas provas. Mas tenham a certeza absoluta que se eu for a percorrer este caminho até lá Aveiro e estiver na iminência de ter um acidente num sítio qualquer do meu trajeto, se eu não tiver que passar por essa prova, podem ter a certeza que ele vai arranjar de tudo para o Sérgio se atrasar, para o Sérgio dar uma outra volta, enganar-se no caminho, mas eu não vou estar sujeita àquela prova porque não preciso passar por ela. Então os anjos da guarda e os anjos e os espíritos protetores ajudam-nos ou não nos ajudam? A toda a hora, a todo o instante. E eles dizem: não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato connosco. Sereis então mais fortes e mais felizes. E vamos desenvolvendo a nossa capacidade mediúnica, que é inerente a nós todos, nesse trato com eles. Então, aqueles que ainda não começaram a falar do seu anjo da guarda, façam a chamada do anjo da guarda. Não uma vez por dia, não à noite, só quando se deitam. Isso era antigamente, hoje sabemos um pouco mais. Então vamos utilizar os anjos da guarda para as coisas que nós estamos necessitados na nossa vida, nas nossas dificuldades, nas empresas, se temos empresas, em negócios. Temos os nossos espíritos familiares. Quantas vezes as pessoas dizem assim: ah, mas o meu pai vela por mim que eu sei, eu sinto a presença dele, a minha mãe também. E é verdade isso. Pois se eles nos amam, quantas vezes eles pedem por nós? Podemos ter pais que não têm
conhecimento espiritual, nem condição de nos prestar auxílio direto. Mas podem ter a certeza que oram por nós, pedem por nós e recorrem-se de espíritos evoluídos, de mentores que nos assistem em muitas tarefas e dão-nos o apoio que é necessário. Não podem fazer tarefas sem a permissão do anjo da guarda, mas ajudam-nos também. Os espíritos familiares, os espíritos amigos, ajudam-nos até às vezes numa decisão de um casamento, ajudam-nos numa decisão difícil da casa, com a permissão do nosso anjo da guarda. Eles estão ao nosso lado porque nos amam, porque conhecem a nossa intimidade, conhecem os nossos desejos. Então eles partem e vão continuar a pedir por nós, pelos filhos, pelos netos, pela família que ficou. Meu Deus, vem em auxílio daqueles. E pedem, inclusive, às vezes, aos seus anjos da guarda, que ainda continuam às vezes a assisti-los, para intercederem com os nossos. Então isto, meus amigos, é a lei da fraternidade universal. Se eles vivem assim com nós todos, nós precisamos de viver assim uns com os outros. Porque as nossas famílias têm um anjo da guarda. Porque as nossas cidades têm um anjo da guarda. As nossas sociedades têm um anjo da guarda. E eles são inerentes à evolução que nós temos. Quanto mais trabalharmos para o bem, todos nós, mais a proteção espiritual está ao nosso lado. E atraímos para o nosso lado os espíritos bons. O Dr. Tênis falou aqui há 15 dias nos espíritos que se ligam por afinidades. Não vou entrar por aí, mas aqueles de nós que já hoje querem fazer a caminhada da evolução, da transformação, da reforma íntima, aqueles que não estamos só a ouvir, mas que vamos para casa e vamos tentar fazer, temos espíritos bons ao nosso lado. São os simpáticos no caminho do bem. Mas podemos ter os simpáticos no caminho do mal. Quando continuamos a alimentar a maledicência, quando continuamos a alimentar aquilo que ainda em nós é doentio. São os espíritos simpáticos. Com eles temos de ter atenção, porque temos ao nosso lado aqueles que têm a ver e que se afinizam connosco. Então, meus amigos, nós temos no nosso país um espírito que protege o nosso país, nas nossas cidades também. E isso é muito importante. Em 1857, 58, quando nasceu o Livro dos Espíritos, Kardec fez aqui uma apologia muito importante e que os homens ainda estão a borrifar. É tão importante a nossa evolução moral, o nosso caminho e o aprimoramento para o bem, para a nossa transformação, para a nossa ascendência, que o mundo dos espíritos à nossa volta se liga por essa mesma afinidade. Então, aqueles que estudam a sociologia têm de terem atenção a essa vertente do mundo espiritual. Acham, para perceberem o porquê que às vezes há cidades onde as pessoas são tão revoltadas, ou há cidades onde as pessoas são tão agrestes, tão agressivas umas com as outras, e outras cidades onde nós entramos as pessoas são dóceis, são bem educadas, nós sentimos-nos bem. Isso tem a ver com o quê? Com a maneira de ser de cada um, com as afinidades do mundo espiritual que ali estão. E os anjos que assistem, os espíritos que assistem, também têm a ver com essas situações. Então, Deus não deixa nada da sua criação desamparado, nem a terra, nem as suas criaturas. Nós precisamos de aprender e viver, sobretudo, em conformidade com aquilo que os anjos da guarda nos ensinam, com a doutrina dos Espíritos nos ensina. Aqueles, por favor, que ainda não utilizam o anjo da guarda para assistir a todas as dificuldades dos filhos, dos netos, não somos nós. Meu anjinho da guarda vai falar com o anjinho da guarda da minha filha, vai falar com o anjinho da guarda do meu marido, da minha cunhada, vai falar com o anjinho da guarda e leva-nos todos para a espiritualidade, para ouvirmos, para aprendermos. Não somos nós, são eles que se encarregam de fazer essa trajetória para nós. E podemos ter as vidas mais felizes e aliviadas. Então vamos todos, a partir de hoje, estou convencida, porque eu utilizo muito o meu anjo da guarda, mas não tanto quanto depois de ter relido mais pormenorizadamente a mensagem do anjo da guarda,
até me penalizei um pouco de não utilizar na mensagem belíssima que Santo Agostinho nos traz, do quanto temos da bondade de Deus a trazer-nos a alegria e a ajuda, e nós desperdiçamos. E eu ando a ler isto há muito tempo, umas coisas que nos escapam a todos. Então, vamos a partir de hoje falar mais com os nossos anjos da guarda, mas para estabelecermos essa permuta temos que os chamar muitas vezes ao dia, não é só de manhã e à noite. Muitas vezes ao dia. Muita paz e muito obrigada por me terem ouvido. Uma colocação aí sobre a questão do anjo da guarda, do espírito protetor. E enquanto acompanhava a exposição, você consultando ali o livro dos Espíritos, fez-me recordar sim, à vontade, fez-me recordar uma situação que vivenciamos aqui na instituição espírita, há alguns anos atrás. É grande o número de pessoas que às vezes recorrem a nós pedindo ajuda espiritual aqui ao centro, ao mentor espiritual da casa, aos amigos espirituais. E alguns anos atrás, uma criatura passando por uma situação de uma influenciação espiritual, de uma obsessão espiritual, recorreu pedindo auxílio espiritual aqui. Ela foi submetida ao atendimento fraterno, foi orientada e recordam que depois manifestou-se um grupo de espíritos que estava lhe perturbando, lhe causando aquele transtorno naquela época da sua vida. E durante essa assistência em que essas entidades foram afastadas, durante o trabalho de assistência espiritual, surgiu uma entidade de uma beleza única, que, segundo os médiuns videntes na reunião, não era hábito observar a presença daquele espírito ali. E isso despertou curiosidade, uma curiosidade positiva da nossa parte, de forma que a dirigente da reunião dirigiu-se depois aos mentores espirituais da casa, perguntando a razão da presença espiritual daquela entidade. E os espíritos amigos aqui responderam que aquela entidade era, na verdade, o espírito protetor daquela criatura que buscava ajuda. Que ela realmente estava passando por aquele processo, tinha necessidade de passar por aquele processo, mas era uma criatura que orava, que rezava com fervor. Então, quando, na sua exposição, você nos renovou o apelo de cultivarmos essa relação com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito protetor, nós só temos uma maneira de assim procedermos, que é cultivarmos o hábito da prece, o hábito da oração. É no momento de prece, no momento da oração, às vezes, em que essas entidades, em que esses espíritos se aproximam e às vezes nos dão ali, em virtude do nosso apelo, a resposta que nós estamos querendo. Lembro-me numa certa situação em que o Chico Xavier, em virtude de um problema de alopécia, ele escolheu por utilizar uma peruca. Isso em várias biografias do Chico Xavier, isso está narrado. E na altura em que ele comprou a peruca, estava na frente do espelho arranjando a peruca, apareceu Emmanuel, o seu anjo de guarda, e fez um comentário acerca daquela observação, daquela utilização daquela peruca. E o Chico, isso está no filme da vida do Chico, o Chico respondeu assim: desculpe, mas isso é escolha minha. Observando o quê? Que os anjos de guarda, os espíritos protetores, eles nos inspiram, eles nos acompanham, mas eles não interferem aquilo que está no capítulo do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. Numa outra situação, já com uma outra médium, porque diga-se de passagem que, em geral, aqueles que trazem compromisso no campo da mediunidade
tem anjos de guarda, tem espírito protetor, habitualmente mais enérgicos, mais disciplinadores. E um dos espíritos que dava assistência a Dona Ivone do Amaral Pereira era o Dr. Bezerra de Menezes, além de Charles e outros. E a Dona Ivone foi convidada para ir a um outro centro espírita fazer um trabalho de desenvolvimento mediúnico de outros médiuns. O Dr. Bezerra de Menezes apareceu, ela impressa e fez a colocação, que ela gostava muito de aquele trabalho, e o Dr. Bezerra de Menezes desaconselhou: minha irmã, você não deve ir. Ah, mas o dirigente do centro é meu amigo, eu não posso deixá-lo mal, eu estou com vontade de ir, eu acho que deveria ir. Minha irmã, você não deve ir, mas faça como quiser. Se pediu a nossa sugestão, que às vezes é assim, a gente quer pedir a sugestão para testar. Se pediu a sugestão é essa: você não deve ir. No tal dia, tal hora, ela fez como todos nós fazemos, nos arranjamos, nos preparamos e tudo, e ela foi. Na saída da porta de casa, ela tem um ligeiro acidente, caiu e fraturou o braço. Dali ela foi para o serviço de urgência, raio-x, ortopedista, repouso. É claro que ela não foi à dita reunião. O Dr. Bezerra de Menezes lhe aparece e lhe diz assim: minha irmã, você sofreu um mal menor para não sofrer um mal maior. Se você fosse, as consequências para si seriam muito maiores. Então, demonstrando que esse espírito benfeitor da nossa paz, do nosso equilíbrio, tem sempre a finalidade de nos auxiliar, às vezes, por caminho que aos nossos olhos não é tão de acordo com a nossa vontade. Gostei muito do seu apelo para que cultivássemos esse contato com o anjo de guarda, com o espírito protetor. Se aqui somos uma assembleia de 250, 300, pelo menos, cada um de nós tem um espírito amigo. Imaginemos quantos nós não somos. Então, vamos orar então. Vamos exercitar esse hábito que devemos procurar no nosso dia a dia alimentarmos. Envolvidos nessa psicosfera de alegria e renovação espiritual, os nossos corações abertos, nossa mente poderosa pelas nossas aspirações ideais, mentalizamos a figura de Jesus. Jesus na Palestina de outrora, o lago de Genezaré na sua brandura, os pescadores, o povo, a gente comum de todos os lados que o buscavam. E nesse instante nós também nos acercamos de Jesus, agradecidos por mais um dia, por mais uma noite. Doce amigo Jesus, nós aqui nos encontramos, recordando as tuas palavras de que onde houvessem dois ou mais reunidos em teu nome, tu também aí estarias. Aconchegamo-nos junto a ti e agradecemos a presença amorosa desse ser luminoso, que tem por encargo a inspiração das nossas vidas, aquela alma doce que programou a nossa reencarnação na Terra, que nos acompanha a cada instante, a cada passo, nos dias e nos momentos felizes de alegria, mas sobretudo nos momentos revoltosos, na hora de prestarmos o nosso testemunho diante da vida.
nos momentos em que somos assolados pela saudade daqueles que se foram, nos momentos em que somos conduzidos a tantos tratamentos para o restabelecimento da nossa saúde, nos momentos, Senhor, em que nos achamos, em que nos julgamos solitários, agradecemos, Senhor, a presença dessa alma boa e nobre, que certamente irá nos receber quando retornarmos ao mundo espiritual. Será aquele ser que irá nos olhar nos olhos e, conhecendo a intimidade dos nossos corações, fazer um balanço conosco da nossa trajetória na terra. Nós te agradecemos, Senhor, todas as ações, todos os pensamentos e sentimentos com que nos inspiram e protegem, com que nos induzem a caminhar no sentido de cumprirmos as tarefas que assumimos aqui na terra. Perdoa-nos, Senhor, se nem sempre somos afáveis, se nem sempre abrimos o nosso coração às suas sugestões nobres e boas. Abençoa, Senhor Jesus, estes seres que naturalmente nos conhecem de outras experiências reencarnatórias, que por vezes estiveram reencarnados conosco lado a lado, e já nessa altura ouvíamos os seus apelos para que seguíssemos esse caminho, e nem sempre cedemos naquela altura. Hoje voltam da dimensão da vida maior para nos sussurrar outra vez os conselhos, as observações, os pedidos de calma, paciência, coragem. Ah, doce amigo Jesus, permita-nos sentirmos mergulhados nessa psicosfera de alegria espiritual, de proteção e de coragem que eles nos induzem. Nesta noite, em apelo a cada um desses benfeitores, nós queremos rogar pelo nosso lar, pela terra onde vivemos. Queremos, Senhor, agradecer por toda a assistência que recebemos nestes dias últimos de calamidade pública, com os incêndios por Portugal afora. Hoje oramos também pelas vítimas do terremoto na Itália. São tantas dores, tantas lutas. Por isso, Senhor, envolvidos pelo magnetismo destas entidades amorosas, nós evocamos o Teu nome, rogamos a Tua intercessão junto a nós, despedindo na súplica para que nos acompanhe, nos proteja e nos inspire a sermos dóceis de coração a estas entidades, a esses mensageiros, junto aos passos da nossa existência. Guarda-nos sob a Tua paz, nesta noite sempre. Fica conosco, Senhor Jesus.